Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal aí dos nonos anos, vocês que estão nessa transição, ano que vem aí já vão estar no ensino médio. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marlon, sou professor de Educação Física e eu trouxe para vocês aqui, gente, essa primeira imagem porque a minha felicidade ela transborda e eu estou muito feliz que vocês chegaram, que vocês estão aqui comigo, que você está aí do outro lado assistindo a minha aula. Eu espero que vocês gostem, espero que a gente consiga esse ano gravar uma quantidade de aulas significativa e, acima de tudo, que você aprenda o assunto de hoje, e não só o de hoje, todos os outros, tá bom? Pessoal, o tema da nossa aula hoje é um tema que eu gosto bastante de falar, porque além de eu ser professor na sala de aula, já há mais ou menos 10 anos na rede municipal, eu também sou personal trainer, eu também atendo nas academias aqui da cidade. E esse tema diabetes é um tema que a gente lida muito, constantemente. Na verdade, não só eu lido, eu acredito que você que está em casa aí, provavelmente o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, ou alguém provavelmente já tenha desenvolvido a diabetes. Vamos mandar ver? Vamos entender o que é a diabetes? Então vamos lá, vem comigo. Eu trouxe para vocês aqui, eu gosto muito de trabalhar com imagens. E antes de falar especificamente de diabetes, eu queria justificar o porquê que nós estamos falando sobre esse tema. Primeiro, qual a relação que a pandemia do novo coronavírus de atividade física elas têm? Eu trouxe para vocês aqui um dado de um grande jornal brasileiro que ele diz o seguinte: nós já conhecemos e sabemos que o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, ela pode trazer vários problemas para a nossa saúde. Dentre eles, o aumento de peso, as doenças do coração, cardiovasculares, o infarto, o AVC, a própria diabetes do tipo 2, a apneia do sono e a hipertensão, que é o nosso próximo assunto da nossa próxima aula. A novidade que nós temos em relação à pandemia é que essas doenças, a pessoa tendo essas doenças no seu histórico, provavelmente elas vão ter uma propensão, uma chance de desenvolver o coronavírus de uma forma muito mais severa do que as pessoas que praticam algum tipo de atividade física. Então é esse recado que a gente gostaria de dar, que eu gostaria de dar para você, que você pratique alguma atividade física, porque nós estamos enfrentando um momento de pandemia extremamente severos. Eu trouxe para vocês a definição do que é saúde, tá? Diabetes a gente entende que é uma doença, mas vamos entender primeiro o que é saúde? Eu trouxe para vocês uma definição da Organização Mundial de Saúde, que em 1946 ela definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, tá? E não apenas como uma ausência de doença ou enfermidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender o que é a saúde, o que é a doença, para a gente poder chegar lá na diabetes e todas as outras que nós vamos falar durante as nossas aulas. Eu trouxe para vocês aqui mais uma imagem para vocês entenderem quão complexo é essa definição de saúde, Ou seja, para eu estar com saúde, eu preciso estar bem profissionalmente, eu preciso ter fisicamente estar bem também, socialmente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Quando eu consigo reunir todas essas fatias da pizza, aí sim eu posso dizer que estou saudável. Em contraponto, já que a diabetes é uma doença, eu trouxe para vocês a definição do que é doença. E aí eu busquei no dicionário. Então, olha só, no dicionário ele divide a palavra doença de duas formas. Ele fala que o corpo ele está doente quando você tem uma alteração biológica na sua saúde, quando ela é manifestada por sintomas que são perceptíveis, que eu sinto, ou que eu não sinto, tá? Então isso é a doença, é um mal-estar, é uma moléstia, é uma enfermidade. Trouxe também para vocês a definição de doença quando é ligado à questão da mente, da nossa cabeça, ou seja, é uma alteração do estado de espírito ou do nosso ânimo. Eu sempre cito um exemplo, um jogador de futebol que está lesionado, fisicamente ele está lesionado com um problema no joelho, mas se ele estiver bem mentalmente, ele não está completo. Ele está doente
em relação ao corpo, e mentalmente ele está super bem. Ou o contrário, uma jogadora de vôlei que fisicamente está muito bem, mas está passando problemas muito sérios no dia a dia dela. Então, o corpo dela está ótimo, mas a mente dela, podemos dizer, que ela está doente. Então, entendendo essas duas coisas, saúde e doença, nós vamos entender que a diabetes, obviamente, ela é uma doença e que hoje mais de 13 milhões de pessoas no Brasil convivem com a diabetes, o que representa em torno de 7% da população. Vale ressaltar que quanto mais a gente demora com esse diagnóstico, mais teremos complicações, como é com o coronavírus, como é com a dengue e como é com qualquer outra doença. Eu trouxe essa informação para vocês da Sociedade Brasileira de Diabetes. Até aí tudo bem? Então, o que é a diabetes? A diabetes é uma síndrome metabólica que acontece pela falta de um hormônio chamado insulina, ou pela incapacidade que essa insulina tem de agir. Ah, professor, eu estou lembrando desse nome porque lá em casa eu tenho uma pessoa que tem diabetes e todo dia de manhã ela toma insulina. Pronto, ela vai tomar insulina para poder conseguir regular o quê? A quantidade de açúcar presente no corpo dela, no sangue dela. A diabetes ela acontece porque o pâncreas, que é um órgão que nós temos, ela fica incapacitada de produzir a insulina em uma quantidade suficiente, tá, para suprir, as necessidades do nosso organismo. Professor, mas aonde que fica o pâncreas? Como é que eu meço a quantidade de açúcar que eu tenho no meu sangue? Tem algumas formas que vocês já devem ter visto. Então a gente faz um furinho no dedo, coloca um equipamentozinho e ele vai mostrar quanto que eu tenho de glicose no meu sangue. Além disso, essa imagem de baixo ela é muito legal. E eu queria citar um aluno que eu tenho na academia de personal. Ele é diabético e ele usa exatamente esse equipamento aqui no braço, grudado, fazendo atividade física no dia a dia, para que no celular dele, no relógio que ele utiliza, apareça a quantidade de glicose que ele tem. Então ele acaba controlando, para ele saber se de repente ele vai estar passando mal por causa disso, se o treino está bem encaixadinho, se ele está intenso, se ele não está. Então essas são as duas formas, uma mais tradicional e uma mais tecnológica para você medir a sua glicose. Você já mediu a sua? É bom, hein? Vamos lá, vamos falar daquele órgão que eu disse para vocês que produz a insulina, é o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula de aproximadamente 15 a 25 centímetros, que faz parte do sistema digestivo endócrino de nós seres humanos, e ele se localiza atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Então ele é bem fininho e ele tem uma responsabilidade muito grande. Qual a importância que a insulina tem? A insulina, ela reduz a glicemia, ela permite que o açúcar que está presente no nosso sangue possa penetrar dentro das nossas células para ser utilizado como fonte de energia. Mas, se houver uma falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente dentro do nosso corpo, a glicose, o açúcar que a gente tinha medido lá com o equipamento, no nosso sangue, ele vai aumentar cada vez mais e, consequentemente, a diabetes ela vai surgir ou ela vai ficar cada vez maior e mais intensa. Trouxe para vocês, como eu falei que eu gosto de trabalhar bastante com imagens, que é a questão de como que você coloca a insulina, acredito que vocês já devem ter visto. Então aqui é um equipamentozinho que a pessoa acorda todo dia de manhã e aplica a insulina. Tem pessoas que precisam de uma quantidade maior, tem pessoas que precisam de uma quantidade menor de insulina no corpo. Trouxe para vocês também quais são os tipos de diabetes que nós temos. Nós temos a pré-diabetes, que é quando o paciente tem o potencial para desenvolver a doença, como se fosse um estado intermediário entre você saudável e a diabetes tipo 2, tá? Então você já está lá comendo mal, comendo coisas industrializadas, coisas com muito açúcar, então a tendência é que você comece a ter essa pré-diabetes e que lá no futuro realmente você desenvolva ela, tá? Além disso, da pré-diabetes, nós temos a diabetes tipo 1,
que é quando o pâncreas, aquele órgão que eu acabei de falar, ele perde a capacidade de produzir a insulina em decorrência de um defeito no sistema imunológico do nosso corpo. Lembrando que essa diabetes tipo 1 ela só ocorre em 5 a 10% dos casos. Então, poucas pessoas têm a diabetes tipo 1, tá? Entretanto, a diabetes tipo 2, como vocês estão vendo aqui no nosso slide, ela é a que mais acontece e a mais severa. Pode ser tratado a diabetes tipo 2 com medicamentos orais ou injetáveis, eu acabei de mostrar para vocês, a pessoa colocando a insulina no corpo dela. Contudo, a pessoa que passa muito tempo com a diabetes do tipo 2, ela pode fazer com que essa doença se agrave. E essa doença agravada, né, da forma, tem pessoas que perdem algumas partes do corpo, tem pessoas que têm realmente sequelas muito significativas. E lembrando que a diabetes tipo 2 ela ocorre em 90% dos pacientes que têm a diabetes. Vamos falar sobre a diabetes gestacional, que é extremamente importante, né? Então as mulheres aí que estão grávidas têm que tomar cuidado. Por quê? Porque a diabetes gestacional ela é um aumento da resistência da ação da insulina na gestação. Ela eleva os níveis de glicose no sangue e ela é diagnosticada novamente durante a gestação. E ela pode persistir. Depois do parto, a mãe pode continuar tendo diabetes ou não. Então, é extremamente importante que a gestante se alimente bem para que ela possa ter uma gestação mais saudável. Até aí tudo bem? 4 tipos de diabetes. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Bem rapidamente, olha os sintomas da diabetes. Se você estiver sentindo alguma coisa e tudo, olha só. Urina frequente, perda de peso muito rápida, falta de energia, sede em excesso, o aumento do apetite, infecções, o cansaço excessivo e visão embaçada ou turva são sintomas muito claros de diabetes e aí você precisa, se você estiver sentindo alguma coisa, você conhecer alguém, é interessante que vocês procurem uma orientação médica. Sempre, pessoal, buscando orientação médica, tá? Para finalizar, não se esqueça que a diabetes pode provocar danos em vários órgãos se não foi tratado como eu falei antigamente. E principalmente, a causa da diabetes é a má alimentação. Hoje em dia é difícil a gente se alimentar bem, mas é possível, tá? Quando a gente consome muitos alimentos açucarados ou industrializados. E para defender o meu peixe, a falta de exercício físico. É muito importante que nós façamos exercício, tá bom? Finalizo com vocês hoje a nossa primeira aula trazendo essa imagem. Estamos passando um momento de pandemia muito complicado, pessoal. Então, eu gostaria que vocês pensassem, cuidem de vocês, vamos cuidar de si para que a gente possa cuidar do mundo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.